Olá, queridos alunos, voltamos então para a nossa aula de processo penal, aqui é a professora Célia Nilander, e nós vamos dar continuidade na nossa última aula, que estávamos tratando aí das provas, no processo penal. E vamos falar então, só para a gente relembrar um pouquinho, do que estávamos falando, falamos da confissão, que é um meio de prova no nosso processo penal. Todavia, ela é relativa, Por que é relativa? Porque depende de alguns fatores, Vejam que a confissão, ela pode estar acontecendo por alguns motivos, Então, é comum, a mãe confessar um crime para proteger um filho, Ou até mesmo alguém confessar um crime por força de estar sendo ameaçado, Então, tem uma série de questões a serem analisadas. Então, muita gente fala, mas a confissão já resolveu o crime, a pessoa confessou. Depende do contexto. E, é claro, a confissão é um ato importantíssimo, que vai trazer, então, uma mudança, muitas vezes muda totalmente o rumo de um processo, mas ela tem que ser vista com cautela e dentro de um contexto, Então, só para a gente trazer aqui, nós estávamos falando aqui na última aula, que a doutrina, ela sustenta que a confissão, ela tem que ser pessoal, A pessoa, eu não posso mandar alguém falar alguma coisa por mim, tem que ser eu mesma, Um ato personalíssimo, tem que ser voluntário, não posso estar sendo pressionada, ameaçada, tem que ser um ato voluntário, Expressa, não cabe a confissão tácita, tá? O que seria a confissão tácita? O meu comportamento dá a entender que eu teria matado alguém. Não, não pode ser vista como confissão, ela tem que ser expressa, tá? Inequívoca. Tem que ser solene. Por que solene? Porque ela tem que ser reduzida a termo, tem que ser nos termos da lei, E pública, na frente, então, de autoridades competentes, E realizada, obviamente, por pessoa imputável, sendo capaz de renúncia. Então, um outro fato, Uma pessoa que é incapaz, tem problemas mentais, por exemplo, pode estar fazendo uma confissão. Então, a lei exige o quê? Alguém que seja por uma pessoa que seja imputável, ou seja, aquela pessoa que tem a capacidade, sendo capaz de renúncia, tá? Então, esses foi tudo que nós falamos na nossa última aula em relação à confissão, que também é considerada um meio de prova, porém relativo, Tem que ser analisado todas essas questões. Visto isso, gente, nós vamos falar então da prova documental, tá? Prova documental no processo penal. Provas documentais. Quando o processo ele é instaurado, tem todo um caminho a ser percorrido aí para se elucidar a verdade fática, Para que sejam descortinados os acontecimentos no intuito de entender a verdade real dos fatos, Então, Nestor Távora, ele diz o seguinte: a demonstração dos fatos ela é feita por intermédio da utilização probatória e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, demonstrando os fatos, atos ou até mesmo o próprio direito discutido no litígio. Então, as provas documentais, elas são imprescindíveis, Elas são, na verdade, imprescindível, acho que não seria a palavra correta, porque existem processos que nós não temos provas documentais, mas nós temos provas testemunhais, Então, elas são importantíssimas no processo, Por que elas são muito importantes? E elas são mais importantes do que a prova testemunhal, muitas vezes. Porque a prova documental, e muitas vezes ela é objetiva. Vamos dar um exemplo? Se eu estiver falando, por exemplo, de um laudo pericial, Um laudo pericial que venha a provar a materialidade do crime. Então, a pessoa, ela falsificou uma obra de arte.
Então, o laudo pericial vai mostrar que essa pessoa falsificou a obra de arte, né? Então, esse laudo, ele é muito importante, é uma prova documental mostrando que a materialidade do crime, mostrando que realmente ocorreu o crime. Aí, é claro, temos que ir para a prova da autoria, tá? Prova da materialidade, ok, mas e a autoria? Foi o fulano de tal que cometeu esse delito? Aí o juiz tem que buscar, né, as partes devem levar ao juiz aí todas as provas, né, para que seja analisado e elucidado esse crime. Mas o fato é que a prova documental, ela é importantíssima para que o juiz se convença, então, de que houve aquele crime, de que aquele crime realmente foi cometido. E quando a gente fala de perícia, gente, é muito importante falarmos o seguinte: o juiz, na dúvida, se ele desconfia, ele tem dúvida de um perito, ele pode nomear um segundo perito, tá? E muitas vezes ele vai aquela prova técnica que só o perito vai saber, o juiz ele vai acolher aquela prova. Por quê? Nós, né, advogados, juízes, nós não somos técnicos em determinadas situações. Então, nós vamos acolher aquilo que o perito está dizendo. Se eu não confio ou não acreditei naquele perito, eu tenho dúvidas, eu vou nomear um segundo perito. Então, é um exemplo, tá, de prova documental de suma importância para elucidar o caso, tá? Nosso Código de Processo Penal, ele vem tratando do tema da prova documental nos artigos 231 a 238, tá? Então, é importante assinalar que a definição de documento pode ser aferida tanto em sentido amplo quanto em sentido estrito, tá? Então, quando a gente fala no sentido amplo, é qualquer coisa que represente um fato, como, por exemplo, monumentos históricos e, né, nesse interesse, um conteúdo bem mais intelectual, né, por intermédio de um escrito ou imagens, aquilo que eu falei para vocês. Então, a gente pode falar de documento de uma perícia, né? Então, isso vai, um escrito, né, ou uma imagem, prova documental, como eu falei para vocês, pode ser fotos, pode ser mensagens de WhatsApp que comprovem que eu fui caluniada ou que eu sofri algum tipo de injúria, né? Auri Lopes Júnior, ele diz lá, né, além de ser considerado documento qualquer escrito, abre-se a possibilidade da juntada de fitas de áudio, vídeos, fotografias, tecidos e objetos móveis que fisicamente possam ser incorporados ao processo e que desempenhem uma função probatória, tá? Então, a prova documental, na própria redação do caput do artigo 232 do Código de Processo Penal, diz, seriam documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares, tá? Então, quando eu falo qualquer escrito, eu estou abrindo aí a opção também, a doutrina também traz isso para nós, né? De falar da juntada de áudios, vídeos, fotografias, objetos, enfim, tudo aquilo que possa ser anexado ao processo, tá? Então, quaisquer tipo de documentos, instrumentos, hoje em dia é muito comum, né, apreender o celular, né, do réu, né, e até mesmo o celular da vítima, para que seja entendido o contexto, porque muitas mensagens são trocadas. Então, através de mensagens, que vai ser uma prova documental, é que a gente pode, então, entender a dinâmica aí de um crime, por exemplo, né? E quais são os tipos de prova documental? Vamos dar uma olhada lá. A doutrina divide a prova documental em 6 tipos, né? Então, nós temos a saber aqui, particular, pública, original, cópia, nominativo e anônimo. Particular, né? Primeira delas, particular. Seria o documento produzido por um particular ou elaborado por funcionário público que não esteja no exercício de suas funções. Então, como exemplo, nós podemos trazer um documento elaborado por um psicólogo, né? Um documento elaborado por uma perícia médica, né?
é um documento produzido por um particular. A família da vítima resolve nomear aí um psicólogo para dar um parecer particular, um laudo particular, né? Ou até mesmo um médico, enfim, um profissional que venha a fornecer, então, um documento particular, né? Então, ele pode ser elaborado por um particular ou também por um funcionário público que não esteja no exercício de suas funções. Depois nós temos aí a pública, né? É um documento elaborado por funcionário público no exercício de suas funções. Então, nesse sentido, equiparam-se a documentos públicos, os documentos emitidos pelas entidades paraestatais, como os títulos mercantis, etc. Né? Documentos que gozam de presunção relativa de autenticidade. Então, todo aquele documento que vem do funcionalismo público, presume-se que ele seja autêntico, né? A presunção de autenticidade, iuris tantum, né? Então, pode ser um documento público, um documento emitido por uma repartição pública, pela prefeitura, por exemplo, tá? Elaborado por um funcionário público. Depois nós temos aqui a original, né? Escrita na fonte produtora, ou seja, aquele documento original. Ele não é uma cópia do documento original, ele veio trazido da própria fonte que o produziu, né? Depois nós temos aí a cópia, seria a reprodução do documento original. Então, eu pego cópias e trago para o processo. Então, essas cópias elas não são originais, mas elas são uma reprodução do documento original. Temos ainda a nominativa, né, que contém no seu teor o seu autor, né? Então, quando eu falo, por exemplo, da nominativa, o autor, né, ele consta do teor da prova, né? Então, por isso, contém no seu teor o seu autor, né? E a prova anônima. A nominativa, eu consigo saber quem é, tá? Por isso que a gente falou, no seu teor tem o seu autor. Então, tá devidamente aí, tem um nome, né? A gente sabe. Agora, tem a prova anônima, tá? Não contém a indicação do responsável pela sua confecção, tá? Então, a prova anônima é aquela em que não se sabe quem produziu aquela prova, tá? Da onde veio aquela prova, mas não se sabe o responsável pela sua confecção, mas ela existe. Então, é uma prova anônima que surgiu no processo. É importante nós falarmos das denúncias anônimas, né? Embora a denúncia anônima, gente, elas não podem servir como única e exclusiva prova em um processo, tá? Ela é importante, sim, para que seja desvendado um crime, para que seja verificada a ocorrência de um crime, mas a denúncia anônima, ela não pode, única e exclusivamente, embasar uma condenação em um crime. Ela tem que estar coligada a outros elementos de prova. Tá bom? Nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco a gente volta falando então de prova no processo penal. Até mais!